Olá, mais um programa Creia Somente, mais uma semana juntos para falarmos de fé, para falarmos de coragem, para falarmos de um novo ciclo, novas oportunidades, portas abertas do Senhor, novas expectativas no Senhor e em tudo aquilo que Ele for fazer em nossas vidas, pode ter a certeza que vai ser perfeito, bom e agradável. Sobre esta palavra, eu quero começar com uma frase que diz assim: quando um instante da sua vida começar a ser eterno, siga em frente. Eu gostei muito desse pensamento porque vivemos tantos instantes na nossa vida que muitas vezes perdemos oportunidades grandes do Senhor, sinais do Senhor, oportunidades grandes de alcance, de conquista, porque os nossos olhos estão sempre em coisas grandes, em sonhos grandes ou coisas que vão acontecer muito tempo depois daquilo que estamos vivendo. E perdemos os melhores momentos e as melhores alternativas de Deus de fazer-nos superar as nossas expectativas, de viver milagres, de viver o sobrenatural. E esse pensamento fala muito disso, que muitas vezes um instante na nossa vida vai fazer toda a diferença. Um instante da nossa vida vai determinar o eterno sobre nós e sobre a nossa casa. Um instante bem vivido e bem aproveitado e bem direcionado nas coisas eternas vai determinar esperança e vida eterna sobre a nossa casa. E é sobre esta palavra que eu quero ministrar o seu coração para que ele comece a pulsar muito mais forte espiritualmente e venha olhar ao Senhor e a essa semana como uma semana ainda de conquista. Diz lá no livro de Lucas, abra comigo, livro de Lucas, capítulo 23, nós vamos ler uma passagem maravilhosa, linda, que tem como personagem o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e nós vamos ler a partir do versículo 32, que diz assim, versículo 32, e também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa mensagem é uma mensagem muito profunda aos nossos corações, porque mostra verdadeiramente que temos escolhas nas nossas vidas. Deus nos dá o direito à escolha. Deus nos dá direito a escolhermos o que queremos nessa vida. E para um instante, para um momento ou para uma escolha, nós vamos ter consequências lá na frente, eternas ou consequências terrenas. O Senhor mostra aqui um cenário onde Jesus estava sendo crucificado, e a palavra de Deus diz que Jesus, ele se deixou ser levado, deixou-se se crucificar por amor a mim e a você, porque ele é o nosso único Senhor, o nosso único Salvador. A Bíblia diz que sem Jesus nós não temos acesso ao Pai, e ele subiu aquele madeiro, aquela cruz, para se fazer um de nós, levou sobre
sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, levou sobre si todo o nosso pecado, e assim ele estava ali, sendo julgado e condenado por um crime que ele nunca cometeu, nenhum pecado sequer ele tinha, mas ele estava nos representando naquela cruz. Mas o que podemos observar é que a cada lado, o lado da direita e o lado da esquerda, nós vemos nessa passagem que havia dois ladrões, dois malfeitores. E é interessante que quando você vê esse cenário, você não vê um cenário onde 6, 7 homens estavam sendo crucificados, porque poderia ter sido assim. Mas nós vemos 3 homens sendo crucificados. Por que Jesus estava no meio? Porque ele é o centro, ele é a escolha. Tudo aquilo que vem da direita e tudo aquilo que vem da esquerda tem que se alinhar a Jesus Cristo de Nazaré para ter a sua verdadeira escolha e uma verdade eterna. É interessante que nós podemos observar que um dos malfeitores rechaçava, realmente renegava Jesus e ainda ridicularizava Jesus. O outro se abriu, o outro deixou com que Jesus pudesse realmente ouvir as suas palavras. O outro ainda disse: este homem nada fez, mas nós que estamos aqui merecemos porque nós fizemos e pecamos e roubamos. Qual tem sido as suas escolhas hoje? Podemos observar na palavra de Deus que houve muitas escolhas, homens e mulheres fizeram muitas escolhas. Alguns exemplos eu quero deixar para você. Caim e Abel. Eram filhos dos mesmos pais, eram criados do mesmo jeito, mas Abel escolheu a Deus, escolheu o eterno, e Caim escolheu o assassinato, escolheu a inveja, escolheu a cobiça e a morte. Podemos observar Abraão e Ló. Abraão, 2 peregrinos em Canaã, buscando a promessa do Senhor, porém Abraão escolheu a Deus, escolheu tudo aquilo que Deus tinha para ele, e Ló escolheu Gomorra, Sodoma. O Senhor está mostrando na sua palavra também que podemos falar de 2 reis de Israel, Davi e Saul. 2 homens que foram abençoados por Deus para reinar sobre Israel, porém Davi escolheu a Deus e Saul escolheu a morte, escolheu a inveja, escolheu tudo aquilo que não era para ele escolher. O Senhor nos dá exemplos muito claros que Ele nos dá o direito de escolhas, porém temos que entender que as nossas escolhas têm nos dado consequências. E quais têm sido as consequências na sua vida? As consequências eternas ou consequências terrenas? O Senhor tem falado para nós na sua palavra: escolha a porta estreita ou a porta larga. O Senhor diz também para nós: construa sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. O Senhor tem também ministrado o nosso coração: nós servimos a Deus ou servimos ao dinheiro ou a mamão? Nós somos contados como ovelhas ou somos contados como bodes? O Senhor diz isso na sua palavra porque Ele nos alerta que as nossas escolhas são muito importantes. Para falarmos de fé, nós temos que falar de escolhas. Hoje você tem uma oportunidade, homem e mulher de Deus, de escolher o certo. Talvez na vida inteira aquele homem que estava sendo crucificado ao lado de Jesus tenha todas as suas escolhas tenham sido feitas erradas, escolhas más. Porém, houve uma escolha que ele fez certo e aquela consequência foi eterna. Talvez hoje você fale para mim: pastora, eu tenho tido uma vida talvez miserável, uma vida de desgraça, de tragédia, porque eu fiz escolhas muito erradas na minha vida. Escolhi o marido errado, escolhi a esposa errada, escolhi o emprego errado, escolhi até hoje uma religião que não me levou a nada. Escolhi coisas erradas. E o que o Senhor tem para mim e para você? O Senhor quer que você escolha o certo. O Senhor hoje quer que a sua escolha seja escolha eterna. E eu te abençoo hoje em nome de Jesus, para que você creia somente, para que você haja como aquele homem que estava à direita de Jesus, que estava ao lado de Jesus, que escolha Jesus, que escolha a sua resposta, que escolha a sua vida, que escolha a sua palavra, porque só assim você terá a vida eterna.
naquele mesmo instante ele foi levado para o paraíso. Seja assim um homem e uma mulher que escolha o eterno, creia somente, e eu te abençoo, que tudo aquilo que você fizer será abençoado, em nome de Jesus. Amém.